Assistir desenhos é com toda certeza uma das coisas mais legais que alguém poderia fazer. Mas você sabia que muitos dos seus desenhos favoritos já foram censurados ou até mesmo banidos de alguns países ao redor do planeta? Adeus, infância! Se você acha que o desenho de uma porquinha rosa não criaria polêmica, é bom saber que infelizmente isso não é verdade. Muita gente nem faz ideia, mas Peppa Pig tem um episódio que foi completamente censurado na Austrália. Se trata de Senhora Pernas Finas, da primeira temporada. Na trama, os dois irmãos Pig estão brincando de casa da boneca e o George não quer seguir as regras da irmã. Isso faz com que a protagonista faça com que ele vá até o banheiro, mas tudo não passa de um truque da porquinha para tirar o irmão do quarto por um tempo. Quando George vai até a pia, ele encontra uma aranha enorme. E adivinhe só, os dois se tornam amigos. O porquinho leva a aranha pro quarto e assusta a Peppa. Mas ele se dá super bem com o aracnídeo e até coloca o animal de 8 patas para dormir. Depois de ser exibido na Austrália, houve uma grande comoção. E as autoridades não permitiram que esse episódio fosse apresentado para as crianças. Isso porque no país estão as aranhas mais perigosas do mundo. Os pais entenderam que esse episódio induziria elas a acharem aranhas inofensivas, mas por lá isso tá longe de ser verdade, porque a simples picada de algumas aranhas australianas pode levar uma criança à morte em poucos minutos. Já deu pra ver que hoje a gente vai ter um vídeo bem polêmico, mas fica tranquilo que ele não vai ser censurado. Então relaxe e se prepara. Tá começando mais um... O quê? Diz pra mim. Teen Videos! Responde uma coisa, você já assistiu ao 13º episódio da segunda temporada de Bluey? Se viu, com certeza não foi na Disney Plus, porque ele não está lá. Nesse caso, a gente não tá falando de uma censura por parte das autoridades de um país, e sim por parte da própria Disney. A casa do Mickey é a empresa que distribui Bluey pro mundo, e ela simplesmente baniu o episódio Bebê do Papai. E isso foi pra sempre. A história começa com a Bingo. Ela encontra uma bolsa canguru utilizada para carregar um bebê recém-nascido. Isso faz com que ela tenha a ideia de brincar de papai grávido. Ou seja, o Bandit entra na brincadeira das filhas e a partir daquele momento estava esperando um bebê. A Bingo. Dessa forma, coisas bem divertidas começam a acontecer. A Tilly dá um jeito do marido sofrer todas as consequências de uma gravidez. O peso nas costas, a dificuldade para se mover, os chutes do bebê e, claro, o parto. Vamos deixar claro que todo o episódio é realmente muito engraçado e arranca boas risadas de quem assiste, tanto que ele é livre para ser assistido no YouTube e não tem restrição de idade. Mas a Disney achou que era muito pesado essa ideia de ter uma figura masculina, que é o Bandit, fingindo ter um bebê dentro de uma piscina. Por esse motivo, o verdadeiro 13º episódio da segunda temporada foi banido. E nem mesmo a fenda do biquíni escapou do banimento em alguns episódios. Na Rússia, Estados Unidos e Alemanha, aconteceu em um dos episódios da 13ª temporada, onde um representante da saúde da fenda do biquíni colocou o restaurante em quarentena devido a uma doença. Durante a situação que o mundo viveu recentemente, esses países resolveram impedir que essa história fosse contada porque no episódio a quarentena foi vista como ruim. Também existe um outro que foi banido só nos Estados Unidos. Ele se chama Crustáceo de Meia-Idade. Nessa trama, o Sr. Siriguejo se sente velho e ele sai com o Bob Esponja e o Patrick para se divertir. Em uma das brincadeiras, eles invadem a casa de uma mulher e roubam a calcinha dela. Na América do Norte, as autoridades acharam que essa ideia de pegar calcinhas de garotas não deve ser incentivada de maneira nenhuma. Why did you tell me this was my mother's house? Agora, falando de outro desenho que foi censurado, responda aqui uma perguntinha. Qual é o seu Pokémon favorito? O meu é o Pikachu, mas acredite, até mesmo Pokémon tem alguns episódios que foram banidos no mundo inteiro. Mas a gente vai falar de dois em específico, que são o 35 e o 38 da primeira temporada, que saiu lá nos anos 90. Pra vocês terem uma ideia, esse episódio é tão banido em praticamente todos os lugares do planeta que chega a ser impossível encontrá-lo para assistir em algum lugar.
mas a gente conta o que aconteceu. Na história de A Lenda de Dratini, número 35 da primeira temporada, o Ash, a Misty e o Brock chegam na zona do safari e encontram um homem bem violento que tá procurando um Pokémon muito raro. E ele usa uma arma de fogo para ameaçar as crianças. Já no 38, que é sobre o Pokémon Porygon, o motivo do banimento foi durante uma cena com muitas luzes azuis e vermelhas, que causou muito mal para a visão de 700 crianças no Japão. E o resto do planeta vendo isso, entraram em acordo de não exibir mais esse episódio. E você, já capturou todos os 1 milhão de Pokémons? Então comenta a hashtag Pokémon pra gente conhecer esse mestre. Você se lembra que em Blue e o Bandit fala que nos anos 80 as coisas eram mais pesadas? Isso também inclui os desenhos. Com certeza você já ouviu falar de Tom e Jerry, e até existe uma versão mais atual. Mas essa animação é sim muito antiga. Durante os episódios mais velhos existiam muitos momentos em que o gato Tom bebia muito e usava cigarros, o que não seria problema para um desenho adulto. Mas ele sempre foi considerado uma animação de crianças, e por isso vários dos episódios antigos foram banidos. Um dos desenhos mais famosos da década foi Steven Universo, e no Reino Unido, na Rússia e na Índia, muitos episódios foram banidos porque existem pares românticos no desenho que fazem parte do mesmo gênero. E por conta disso, as autoridades resolveram banir alguns momentos da história. Não existe um país onde toda a série foi censurada, mas com certeza Steven Universo teve que cortar algumas partes. A cidade de Townsville recebeu um banimento por conta de assuntos religiosos nos Estados Unidos e na Inglaterra. A gente já adianta que não é possível falar muito sobre ele. Chamado Me Sinta, Me Veja, basicamente fala sobre um gnomo que tem poderes mágicos. Ele aparece para as meninas e oferece usar um feitiço muito poderoso para trazer a paz para a cidade. Mas em troca elas teriam que entregar seus poderes para ele. Elas que só querem ser crianças normais aceitam, mas o gnomo não era um carinha legal, e sim alguém que enganou as heroínas. Se você já assistiu As Meninas Superpoderosas, sabe que tem um personagem que basicamente é o diabo, chamado de Ele. Como a gente já falou, não é possível dar mais detalhes sobre o banimento, porque isso envolve assuntos de religião, mas você já sabe que quando envolve esse tema, as pessoas ficam muito sensíveis, e é por isso que o episódio foi banido. A Disney já sofreu censura também. Na animação Mickey e a Foca, a Dinamarca resolveu banir a animação temporariamente por um motivo bem inusitado. Nele, o Mickey aparece com uma foca, aquele animal fofinho. E sim, esse episódio apareceu na série A Casa do Mickey Mouse, e o motivo do banimento foi por conta da conscientização ambiental. As autoridades daquele país acharam que mostrar um personagem infantil levando um animal selvagem para casa era de péssimo gosto, porque crianças poderiam achar que chegar perto desse tipo de animal não é seguro para os outros, e nem para as crianças. Agora sabe o que é seguro para todo mundo? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Provavelmente Os Simpsons vai ser um desenho famoso e conhecido no mundo inteiro para sempre. E claro que você já deve ter assistido pelo menos um único episódio desse desenho. Será que existe alguém que nunca viu? A família do Homer tem diversos episódios que foram censurados por vários motivos em muitos países. Por isso, dependendo de onde você mora, é provável que um capítulo nunca tenha sido censurado. Mas que em outra parte do planeta ele foi completamente banido. Existe um em específico que não agradou muitas comunidades. Como todo mundo sabe, o Homer tem um vizinho muito religioso chamado Flanders, e que ele é viúvo. Antigamente ele era casado com uma mulher chamada Maud Flanders, mas ela partiu dessa vida. Em um episódio, o Homer irrita Deus por causa do vizinho Ned Flanders, e o diabo aparece na conversa junto com a esposa do Ned, dando a entender que quando ela partiu, ela foi para um lugar ruim e que tá namorando o rei do submundo. Esse momento não agradou nada a algumas comunidades espalhadas pelo planeta, e por isso o episódio foi censurado. O quinto filme de Shrek já está em desenvolvimento. O ogro mais simpático do mundo vai retornar, mas quando você fica mais velho, começa a entender que essa trama tem muitas piadinhas de duplo sentido. No Reino Unido, todos os filmes do Shrek tiveram cenas editadas para disfarçar as piadinhas que são muito pesadas. Falando em coisas pesadas, tem um momento em Gravity Falls que foi censurado em alguns países, e tem um pouco a ver com um momento canônico na vida das pessoas: o primeiro amor. Nele, o Dipper se apaixona pela Wendy,
e resolve declarar o seu amor. Mas a garota é muito mais velha e não vai dar nenhuma chance pra ele. Antes de falar o que sente, o Dipper percebe que não existe a menor chance dele conseguir ter um romance com a Wendy. E então ele se deita. É importante dizer que o cenário dessa parte acontece no quarto dela, e quando o Dipper se deita na cama, ele encosta o rosto no sutiã da garota. E então ela fala: cara, você tá deitado no meu sutiã. O episódio não foi banido em lugar nenhum, mas isso em específico foi censurado em algumas partes, porque ter um garoto com o rosto em uma roupa íntima feminina não é exatamente o tipo de coisa que se espera de um desenho infantil. Uma das cenas mais censuradas do planeta aconteceu em Gumball na televisão. Durante a música It's Love, Gumball e Darwin estão cuidando de um tufo de cabelo chamado Chris Morris. No clipe dessa música acontecem coisas muito nojentas, como por exemplo tomar banho com o bolo de cabelo, além de comê-lo dizendo eu preciso do gosto dele, e dormir abraçando o cabelo sujo. Tudo isso foi censurado por ser muito estranho e nojento. Mas já que a gente tá aqui, vamos te mostrar. Basicamente a cena foi toda cortada pelo Cartoon Network, e a versão original só tá disponível na internet. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!